Bíblica, mais um pouco. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Senhor, estamos aqui nessa noite para estudarmos a Tua Palavra. Senhor, nós estamos aqui, Pai, e eu creio nisso, que o Senhor fará maravilhas em nossas vidas, através do poder da Tua Palavra. Senhor, que essa palavra que vai ser ensinada, que vai sair da boca de quem ensina, de quem prega, e vai até o coração daquele que está pronto para ouvir, que ela seja guardada em uma boa terra, e que seus filhos venham produzir frutos, Senhor. Nós sabemos, Pai, que nós não somos merecedores, pelo contrário, como diz o apóstolo Paulo, nós nos sentimos devedores, e que haja em nós, como ele disse à igreja em Filipos, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, um sentimento de humildade, um sentimento de aniquilar as nossas vontades, aniquilar os nossos desejos, para estarmos aqui, Pai, nessa noite estudando a Tua Palavra. Eu sei, Pai, que os Teus filhos talvez tenham passado por uma semana difícil, ou um dia muito difícil de trabalho, mas eles estão aqui, Pai, para ouvir a Tua Palavra. Isso já é um motivo, Pai, para que o Senhor lhes abençoe, honre, cuide da casa deles, cuide da família deles, porque eles têm gastado tempo, ó Deus, com a Tua obra, com a Tua Palavra, com os Teus preceitos e com os Teus estatutos. Senhor, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, e eu peço que o Senhor abençoe a cada família aqui representada, a cada família, Senhor, com toda sorte de bênção que estão nos lugares celestiais em Cristo Jesus nosso Senhor. Abençoa, ó Deus, aqueles que não puderam vir, Pai, aqueles que estão enfermos. Nós sabemos que o Senhor é Jeová Rafa, o Deus que sara. Vai de encontro com os Teus filhos, Pai, e cura, Pai, os Teus filhos. Traz saúde para aqueles que estão aqui. Livra-nos, ó Deus, de todo mal. Senhor, abençoa este lugar que o Senhor escolheu para aqui habitar o Teu nome, Senhor, e que o Seu nome seja glorificado aqui. Nós Te amamos, nós Te glorificamos e nós Te exaltamos, e é isso que nós te pedimos, ó Deus, nessa noite, pelo poder do nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, e todos vamos dizer? Amém. Glória a Deus, amém? Louvado seja o Cordeiro de Deus. Meus irmãos, nós estamos estudando escatologia bíblica. Recapitulando, escatologia bíblica é a doutrina dos últimos tempos, a doutrina das últimas coisas. Novamente eu vou fazer aquele gráfico. Irmão, toda aula tem que ser feito o gráfico. Se você já tem no caderno, eu te aconselho, faça sempre. Faça de novo. Você fala, eu já sei, continue fazendo, entendeu? Nunca deixe de fazer. Amém? Então vamos aí, vocês não precisam nem me esperar fazer, já vai fazendo aí. Eu sei que vocês já sabem. Vamos lá? Já vamos fazendo nosso gráfico do cronograma escatológico, para a gente começar nossa aula de hoje. Primeiro aqui, o tempo que nós estamos vivendo hoje, graça. Arrebatamento da igreja para dentro da Nova Jerusalém. Ok? Vocês viram que eu vou repetindo às vezes, sempre, quem não falta, né? Eu vou sempre repetir na aula, aquilo que você não pegou na aula passada, você começa a pegar em outra aula. Então, por isso que é interessante vocês não faltar, que eu sempre estou recapitulando as coisas, os pontos, entendeu? Para vocês irem anotando. Arrebatamento. Primeiro acontecimento escatológico, o arrebatamento da igreja. Depois vem a grande tribulação. Quer ver, ó? A grande tribulação é dividido em dois períodos. Quais são? 3 anos e meio, 3 anos e meio. Beleza. 3 anos e meio, 3 anos e meio. Totalizando 7 anos, certo? O que são esses 7 anos? O que é a grande tribulação? Que falta se cumprir uma semana de anos, 7 anos, ok? A igreja não vai passar porque é para tratar com judeu, está determinada sobre Jerusalém, a santa cidade. Vamos lá? Batalha do Armagedon.
Apocalipse 19, a partir do versículo 11, Zacarias 14, Zacarias 13, Zacarias 12. Lembra? Jesus pisa no Monte das Oliveiras. Os judeus perguntam: que feridas são essas nas tuas mãos? Milênio, Cristo vai reinar sobre a terra por 1000 anos. Última batalha, que nós não falamos sobre ela ainda, do Gog. É a mãe que está beliscando a criança. Batalha do Gog e Magog e o estado eterno. Ok? Basicamente é isso. Nova Jerusalém. Vamos colocar alguns textos, hein? Vamos fazer assim, ó. Vamos ver se os irmãos estão afiados aí. Alguns textos sobre o arrebatamento da igreja. Um de cada vez, viu? Lembra que Paulo falou? 1 Tessalonicenses, qual capítulo? 4. O que ele disse em 1 Tessalonicenses capítulo 4? Que o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, juntamente com eles, encontraremos o Senhor Jesus nos ares. Outro texto do arrebatamento. João capítulo 14. Lembra? Não se turbe, desde o versículo 1. Não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar-vos lugar, voltarei outra vez para vos buscar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Outra palavra, outro texto do arrebatamento da igreja. Fala o texto. Fala o texto, tem que falar. Vamos ver descendo. É isso? Atos 1, 11. Mais um, quem sabe? Isaías capítulo 26. Lembra? Isaías capítulo 26, versículo de número 19. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os seus mortos. Versículo 20, ele manda entrar na Nova Jerusalém, ó. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, e fecha as tuas portas sobre ti, e esconde-te por um momento até que passe a ira, que é a grande tribulação. Amém? Vocês têm que fazer esses gráficos, irmão. Vocês têm que separar os textos sobre o arrebatamento da igreja, textos sobre a grande tribulação. O que é a grande tribulação? Vocês já falaram, são 7 anos. Esses 7 anos é a última. Eu não vou cansar, porque o dia que você encontrar alguém e você falar, vai estar na ponta da língua. Última semana profética de Daniel, mas é semana de anos. Daniel capítulo 9. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a santa cidade de Jerusalém. Certo? Ele vai falar que já se cumpriu 62 mais 7 semanas, que são 69 semanas. 69 semanas já se cumprindo. Faltando para 70? Faltando para 70? Uma semana, que é a grande tribular, que foi interrompido aqui no Messias. Pergunte, por quê? Porque ele começou a tratar com a igreja e parou de tratar com Israel. Quando ele tirar a igreja, ele volta a tratar com Israel durante os 7 anos, que é a última semana profética de Daniel que falta se cumprir. Agora vocês já estão entendendo melhor do que a primeira vez que vocês ouviram. Vocês se lembram? Não tá bom? Sim ou não? Batalha do Armagedon. Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo de número 11. O Senhor sairá da Nova Jerusalém, os exércitos do céu estarão com ele, os anjos e a igreja. E nesse dia ele vai estar com os olhos como chama de fogo, a espada que sai da sua boca, ele é conhecido como palavra de Deus. Ele está com a veste salpicada de sangue, cuidado para não cair, hein? Está com a veste salpicada de sangue, e
no manto sobre a sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele vem e pisa no Monte das Oliveiras. Zacarias 14, Zacarias 13, Zacarias 12. É perguntado, os judeus perguntam, que feridas são essas nas tuas mãos? Ele responde, essa é a ferida em que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Então eles vão prantear, chorar o unigênito e o primogênito. Por quê? É tudo que eles não creram, que Jesus era o unigênito de Deus e o primogênito da ressurreição. Eles vão chorar, o povo de Israel vai chorar aquilo que ele não creu a respeito de Jesus, que ele era o unigênito de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Seu unigênito, seu filho unigênito, seu único filho. E ele é o primogênito da ressurreição, porque ele foi o único que ressuscitou para nunca mais voltar a morrer. Diga amém. Ele ressuscitou primeiro, ele não foi o único, perdão, ele ressuscitou primeiro. Diga amém, porque ele é primícia. Diga, ele é primícia. Batalha do Armagedon, ele vai pisar no Monte das Oliveiras com poder de fender a terra no meio, e as nações virão contra ele em batalha, mas ele vai se ajuntar a Israel, porque vai acontecer um grande avivamento em Israel, quando eles virem o Messias. Diga amém. Amém. Quando eles veem o Messias, e uma fonte vai brotar, uma fonte de Gion, que vai curar as águas do Mar Morto e do Mar Mediterrâneo, que foram danificadas pelas taças, pelas trombetas e pelos selos, que foram colocados na grande tribulação. Esses 3 primeiros anos e meio é de uma falsa paz, é de uma falsa paz. No meio da grande tribulação, a nova Jerusalém que está descendo, passa nas regiões celestiais. Quando ela chega nas regiões celestiais, que é onde estão principados, potestades, dominadores e hostes da maldade, Miguel sai com seus anjos e faz uma limpeza. Isso é Apocalipse capítulo 12. Em Apocalipse capítulo 11, as 2 testemunhas se levantam para desmascarar o anticristo e o falso profeta, dizendo aos judeus, ele não é o Cristo. O contínuo sacrifício será tirado. Quem vier no estudo do seminário de Daniel vai aprender mais detalhadamente sobre isso. Então 144 mil serão resgatados, 12 mil de cada tribo, selado como o dízimo dos homens puros da terra, entre os judeus. Diga amém. Amém. O primeiro selo, que é a falsa paz, é o cavalo branco de Apocalipse 6. O primeiro selo dura os primeiros 3 anos e meio. Nos últimos 3 anos e meio são os outros 6 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, ok? 7 trombetas e 7 taças. Os selos é da escritura da terra, que vocês já aprenderam. As 7 trombetas são juízos anunciados, e 7 taças da ira são juízos vividos e derramados sobre a terra. Diga amém. Cada aula eu recapitulo, mas eu não sei se você percebe, cada aula eu falo diferente, falo um negócio novo. Então vocês vão pegando. A batalha do Armagedon acontece. Na batalha do Armagedon, isso aqui é muito importante, por isso que eu vou repetir. Na batalha do Armagedon, Satanás é preso aonde? É preso aonde? Estou recapitulando, não comecei a aula. Ele é preso no abismo, aonde ele vai ficar por quanto tempo? 1000 anos, que é todo o tempo do reinado de Cristo, irmão, não tenha medo. O anticristo, o AC e o FP, que é o falso profeta, eles inauguram, diga o quê? O lago de fogo. O que é o lago de fogo? Ele é chamado de segunda morte. Segunda morte não é um estado, é um lugar. Segunda morte e inferno. Eles inauguram o inferno, que é o lago de fogo, que é a segunda morte, onde há pranto e ranger de... Ok. Então, coisas importantes. Isso aqui eu vou falar de novo, porque eu vejo gente errando. Tribunal de Cristo, só para os salvos, dentro da Nova Jerusalém. Mais uma vez, rapidinho. Tribunal de Cristo. O que é o Tribunal de Cristo? É só para cristão, é só para salvo. É entrega de galardão. Batalha do Gog e Magog. Também nós vamos entrar em detalhes já na próxima aula. Nós vamos estudar sobre o Gog e Magog, que é o quê? O juízo final, ou o juízo do grande trono branco. Nesse juízo final, todos os inimigos de Cristo serão colocados por escabelo de seus pés. E o último inimigo a ser aniquilado, lançado no lago de fogo, que é o inferno, que é a segunda morte, será a
morte. Os ímpios vão ressuscitar, calma que nós vamos estudar isso na próxima aula. Os ímpios vão ressuscitar para serem lançados no lago de fogo. O juízo vai ser cumprido neles. Ou vocês acharam que os ímpios não ressuscitariam? Os ímpios vão ressuscitar no juízo final. Me pergunte por quê. A Bíblia é clara, não tema aquele que pode matar o corpo, mas tema aquele que pode pegar a tua alma e o teu corpo e lançar no inferno. Que é o que vai acontecer. Eles vão ressuscitar para serem lançados no inferno. E vão sofrer ali por toda a eternidade, porque a alma, ela é imortal, ela é eterna. Então, uma coisa que vocês precisam aprender, que eu vou falar na aula que vem, em detalhes, mas eu já vou adiantar hoje. Diga o quê? Os ímpios vão ressuscitar, mas quando se ressuscita, não se recebe um corpo glorificado quando você é ímpio. Vocês têm que saber a diferença de ressurreição para glorificação do corpo. Um corpo ressurreto não é um corpo glorificado. Jesus ressuscitou dos mortos, diga amém. Mas ele foi sendo glorificado durante os 40 dias. Quando ele entrou no céu, a glorificação terminou. Porque se ele tomasse toda a sua glória na terra, como que os homens iam vê-lo? Que o homem não pode ver a glória de Deus. Então a glorificação é uma coisa e a ressurreição é outra, amém? Os ímpios vão ressuscitar, mas não serão glorificados. Os salvos vão ressuscitar primeiro, se ajuntar com a gente, mas todos seremos transformados em um abrir e fechar de olhos, diante a última trombeta de Deus. Sim, ele tinha que sumir, exatamente, ele tinha que sumir. E o papel da nuvem, desde que o povo saiu do deserto, era guardar a glória de Deus, a Bíblia diz, em Isaías. A nuvem e a coluna de fogo, Isaías escreveu, guardavam a glória de Deus. Diga amém, irmão. Amém. E vamos falar hoje mais um pouquinho sobre o reino milenar, que nós começamos a falar na aula passada, e não terminamos. Abra sua Bíblia aí, em Ezequiel. Tá vendo? Eu recapitulo sempre. Próxima aula eu não vou recapitular não. Vou só falar do juízo final. Aí, na outra aula, que será a última de escatologia, aí eu vou recapitular tudo, de fora a fora. Eu vou fazer um resumão. Vocês vão me ajudar. Amém? Mais 2 aulas de escatologia. Uma para a gente falar da batalha do Gog e Magog, o juízo final. E outra para falar um pouquinho do estado eterno e fazer um resumo total. Ok? No milênio, eu falei para vocês, vai ser levantado um templo, que Cristo vai reinar na terra. Quem lembra? Quem lembra? O templo do milênio. Esse templo do milênio, ele está registrado em Ezequiel, do capítulo 40 ao capítulo 48, desde o átrio ao Santíssimo. Amém? Então, abra sua Bíblia, Ezequiel. A gente já começou a ler o capítulo 40, a gente vê alguma coisa no capítulo 41. Para não ficar uma leitura cansativa, eu vou mostrar algumas coisas que vai ter nesse templo. Nós vamos pulando algumas partes, tá? Mas desde o 40 ao 41 seria interessante o quê? Vocês fazerem a leitura de todos esses capítulos em casa, desde o capítulo 40 ao capítulo 48, porque aí junto com a explicação, vocês vão encaixar todas as coisas e vão passar a entender melhor sobre esse templo que será inaugurado no milênio, ok? Abra sua Bíblia agora em Ezequiel 41. Já falamos na aula passada sobre o início desse capítulo, eu vou pegar alguns pedaços. Depois vocês leem todo o capítulo, tá? Que é para ganharmos tempo. Amém? Sei que vocês iam falar não, amém. Ok. Versículo, o que tinha na parede do templo que foi construído? Isso é interessante a gente entender. Vamos ler a partir do versículo de número 18. Amém? Ezequiel 41, versículo 18. Posso ler? Amém. E foi feito com querubim e palmeira, de maneira que cada palmeira estava entre o querubim, e cada querubim tinha 2 rostos, a saber, um rosto de homem, que olhava para a palmeira de uma banda, e o rosto de leão para a palmeira de outra banda. Assim foi feito por toda a casa ao redor. Então, ao redor de toda a parede do templo, ao redor
do templo, todinho, da parede inteira, o que tinha desenhado? É interessante a gente descobrir isso aqui, ó. Um querubim e uma palmeira. Um querubim e uma palmeira. Um querubim e uma palmeira. Um querubim e uma... Isso. Mas só que o querubim, nós aprendemos sobre o querubim. Diga o quê? Quando Ezequiel teve a visão do querubim em Ezequiel capítulo 1, em Ezequiel capítulo 1, Ezequiel tem a visão do querubim. E ele vê que o querubim ele tem 4 faces. João viu o querubim lá no livro do Apocalipse. Ele recebeu a revelação e ele viu 4 faces. Mas aqui o querubim só está com 2. O querubim ele tem rosto. Repete comigo. O querubim tem rosto de homem. Rosto de águia. Rosto de boi. E rosto de leão. Mas no texto está dizendo que um rosto era de... Deixa eu pôr outra palmeira para o lado de cá. Um rosto era de... Que olhava para a palmeira do lado de cá, certo? E o outro de que olhava para a palmeira do outro. Era uma palmeira, um querubim. Uma palmeira, um querubim. Uma palmeira, um querubim. Em toda a parede em volta do templo. Olha que glória. E os querubins, eles têm um papel, tá? Diga qual? Eles são guardiões da glória de Deus. São guardiões da glória de Deus. Não acha estranho quando eu falo para vocês os querubins, tá? Querubim. Às vezes você acha estranho, porque na Bíblia está querubins com S, mas é uma tradução errada. Vou te explicar por quê. Querubim é uma palavra hebraica. Querubim. Querubins. Então, querubim é uma palavra hebraica e ela já está no plural. Querubim. Querubim. Esse in no hebraico é característica de plural masculino. Então, como que eu estou colocando plural, colocando uma regra da língua portuguesa em uma palavra hebraica? Está errado. Então, são os querubim. Não, os querubim. In já é característica de plural masculino. Queruvim. Queruv é o singular. Querubins. Por que ele é pluralizado? Porque são 4 faces. Ok? É só por curiosidade, que às vezes você vê eu falando assim, os querubim, aí vocês pensam assim, ixi, o mestre está falando errado. Não estou falando errado, quem está falando errado é vocês. Então, um querubim olhava com o rosto de homem para uma palmeira e o outro com o rosto de leão para o outro lado. Está faltando aqui uma coisa, diga o quê? O rosto de águia e o de boi. Mas ele está reinando no milênio. Então precisa entender que ele quis mostrar, diga o quê? A humildade do homem, porque é ele esse homem perfeito, no rosto do querubim. E como homem, ele é humilde, ele é exemplo. Paulo disse aos Filipenses, capítulo 2, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que na forma de homem não teve por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, aniquilou-se. Então o rosto de homem do querubim fala da humildade, e o rosto de leão fala do reino, fala do reinado, fala sobre ele ser rei. Então ele escolheu para colocar na parede do templo 2 faces, diga quais? O homem e o leão. Repete comigo, aqui, se eu quiser eu fico aqui até o final da aula. Porque que revelação, diga por quê. Fala assim, o homem e o leão. Porque se você não tiver o equilíbrio entre essas 2 faces, na verdade, vamos começar pelas 2, não vou nem mexer com as 4. Se você não tiver o equilíbrio entre as 2 faces, você não vai ter sucesso como rei nem como homem. Tem que aprender isso. Se um rei ele não tem a humildade de um homem, mas nem todo homem é humilde. Então você precisa entender que o homem que está no rosto do querubim é Cristo, é o homem perfeito. E o leão é Cristo reinando. Então entenda, quando eu falo a humildade do homem, não é nossa, é de Cristo homem, varão perfeito. Entendeu? Diga amém. Amém. Ok. Então, não adianta, se você só tem o poder do reino, se você só tem o cetro, se você só tem a coroa, diga o que acontece. Você não é um rei segundo o coração de Deus, você é um tirano.
Agora, se você é um rei, com coração de rei, mas com a humildade de um homem perfeito, você se torna um rei segundo o coração de Deus. É isso que os homens não entendiam quando olhavam para Davi. Porque quando se falava sobre esse título, ó, falava sobre isso aqui, ó, nós precisamos de um rei. Quando se fala desse título, só se pensa força, poder, autoridade, aparência, altura. Irmão, Saul foi escolhido, e vocês não podem se esquecer que Saul não era qualquer um. Vocês têm que voltar ao texto antes de Saul ser rei. Quando ele saiu para procurar jumentas de Quis, o seu pai, o texto diz que ele era um semi-gigante. O texto diz, ele se sobressaía sobre os homens de Israel. Ele era mais alto. Por isso que quando ele foi colocar a armadura dele em Davi, Davi não conseguia nem se mover. Não é porque Davi era um raquítico, fraco, bebezinho, não, irmão. É porque Saul era um semi-gigante. Ele não era considerado um gigante, mas ele já era um semi-gigante. Ele estava acima de todos os homens de Israel, diz o texto. Então, você precisa entender que eles olharam para Saul e falaram, pronto, agora nós ganhamos, é o rei. Esse aí é o rei. Mas ele não tinha o coração de Davi. Ele não tinha o coração de Davi. Ele tinha a coroa, ele tinha o cetro, ele tinha o palácio agora, ele tinha o trono, mas ele não tinha o coração de Davi. Ele não tinha o coração daquele varão humilde diante de Deus. Ele não era segundo o coração de Deus, ele não era um propósito de Deus. Ele era uma escolha de homens e não escolha de Deus. Vocês estão entendendo isso? Diga amém. Mas no reinado de Cristo, Cristo vem demonstrando isso no milênio. Diante de cada palmeira, tem um leão olhando para um lado e um homem olhando para o outro. Cristo varão perfeito, Cristo rei perfeito. Ele não é um tirano, ele é rei dos reis, mas ele é humilde. Ele lava os pés dos seus discípulos. Ele é aquele que lavou os pés dos seus discípulos, mas ele é aquele que reina. Ele é aquele que montou no jumentinho, mas é aquele que vem montado no cavalo branco. Ele é aquele que recebeu uma coroa de espinho, mas tem uma coroa, e o cetro não se arredará de Judá. O legislador está sobre os seus ombros, e seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é aquele da qual os homens blasfemaram, cuspiram, esbofetearam, mas ele é aquele que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. E você precisa ter um equilíbrio na sua vida sobre essas faces. Diga por quê? Porque quando você tem o equilíbrio e você usa as faces, você confunde Satanás. Não pegaram ainda? Ora, Jesus, tem dia que Jesus estava com o rosto, diga qual? Rosto de homem. Os homens olhavam, falavam com ele, e ele todo humilde. Estou tanto tempo entre vós, vocês nunca fizeram isso comigo. Tem dia que ele estava com o rosto de leão. Rosto de leão. Ele olhava para Nicodemos e falava, você é mestre e não sabe essas coisas? Tem dia que ele estava com o rosto de águia. Ele falava das coisas celestiais, ninguém entendia nada, nem os discípulos. Tinha dia que ele estava com o rosto de homem, ele administrava, ele falava, separa de 50 em 50, que nós vamos alimentar o povo. Então, as 4 faces, irmão, a Bíblia é assim, um versículo te ensina muita coisa para a sua vida. As 4 faces do querubim, ó, aqui tem 2 que no templo do milênio ele colocou, ele julga ser o quê? Importante, as mais importantes. Então olha só que interessante, rosto de homem, rosto de águia e rosto de leão. O leão fala que ele é o quê? Rei. Ele é colérico. Tem a ira também, mas não peca. A ira, mas não peca. O homem fala da sua administração. O boi fala do seu serviço. A águia voa em lugares que ninguém voa, fala da revelação, fala daquilo que é celestial. Então nós precisamos ter esse equilíbrio em nós. Nós temos que treinar isso aqui, diga por quê. Porque tem pregador que você olha e você já conhece, diga o quê? Ele é leão o tempo inteiro. Você falar, não convida ele não, que ele só bate na igreja. Então ele é leão, ele é colérico, é o tempo inteiro, ele só anda irritado. Você dá pai do céu para ele, ele te dá pai do céu irritado. Pai do céu, o que foi? Não sei o quê. Ele é irritado. Agora tem pregador também que é pamonha, diga por quê? Só sabe ser servo. O pastor fala, prega 20 minutos, senão você nunca mais vai pregar aqui.
E que não sei o que, o povo fala com ele, ele fica, não, sim, é bobo. Entendeu? Tem aquele que sabe administrar demais, tem a face de homem. Quando você põe um projeto para ele administrar na igreja, ele endireita tudo em 1, 2, 3 meses. Daqui a pouco as lâmpadas já estão todas trocadas, os bancos estão alinhados, o som está comprado, o banheiro está reformado. Ele é um excelente administrador. Você olha e fala, nossa, como ele me ajudou na igreja. Dá uma palavra aqui, não sai nada, porque ele não tem rosto de águia. Agora tem aquele que tem o rosto de águia, mas também não desce. Porque ele não entende que tem gente que não entende a revelação que ele está recebendo lá em cima. Ele também tem que falar na linguagem daqueles que são simples dentro da igreja. Então ele fica lá no púlpito só vomitando as revelações. Por mais que seja verdade, às vezes não é o momento de se falar aquilo. Por isso que você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Chega o camarada numa igreja simples. E toda igreja é simples, tá? Saiba disso. Não existe... Paulo disse isso. A maioria das pessoas que estão dentro da igreja são simples e não nobres. Porque são os doentes, são aqueles que precisam, né? Então, Paulo disse assim, então eu não vou pregar com sabedoria, eu vou pregar na loucura do evangelho. Vocês estão aí ou vocês já foram embora? Então tá bom, vou acreditar que vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo. Então a gente precisa ter um equilíbrio sobre isso. Diga por quê? Porque Jesus tinha esse equilíbrio, tem que ser, nosso rosto tem que ser como uma catraca. Tem dia que você fala assim, Espírito Santo, qual é a face que eu tenho que usar para pregar aqui? Aí Espírito Santo, hoje é rosto de leão. Aí hoje é rosto de águia. Hoje é rosto de boi, hoje é rosto de homem. E cada dia você prega de um jeito e você tem sucesso, diga por quê? Porque você não é aquele pregador que o povo olha e fala, ele é sempre assim, vixe, convida que ele é desse jeito. Não, eles vão olhar para você e falar assim, convida, mas eu não sei como que ele vai estar nesse dia. Tem dia que ele está assim, tem dia que ele está daquele jeito. Mas o importante é que Deus escolhe a face que ele está. Como cada vez que ele prega, ou que ele lidera, ele está com a face, diga o que acontece. Pergunta o que acontece. O diabo nunca consegue pegar ele numa armadilha, diga por quê. Tem dia que ele sai para a igreja com o rosto de leão. Aí o diabo olha e fala assim, próximo culto eu pego esse cara, porque ele prega como leão, vou trazer armadilha para leão. Quando você vem para outro culto, você está com o rosto de águia, o diabo está com a armadilha para pegar leão, e ele fala, cadê ele? Aí você está voando em cima como a águia. Ele olha e fala assim, agora eu vou destruir ele, vou derrubar ele dali, vou pegar a armadilha para a águia. No outro culto que o diabo está para pegar a armadilha para a águia, você está andando como servo, como boi aqui embaixo. Aí ele olha e fala, agora eu vou fazer uma armadilha para te pegar como boi. E você está como homem administrando. O boi é irracional, mas o homem é racional e você não cai na armadilha dele. O diabo chega e fala assim, vamos destruir aquele que só prega sobre família, vamos destruir aquele que só prega sobre escatologia, porque ele só é de um jeito, só é de uma área, vamos fazer ele cair, porque é mais fácil derrubar esse. Por isso que eu falo, tome cuidado, diga por quê. O diabo vai te destruir naquilo que você mais faz. Por isso que eu falo, se você quiser que eu dou encontro de casais, eu dou. Se você quiser que eu fale sobre batismo no Espírito Santo, eu falo. Se você quiser que eu fale sobre escatologia, eu falo. Se você quiser que eu fale de liderança, eu falo. O que você quiser que eu fale, eu falo. Eu não sou especialista em uma área. Se você quiser que eu fale de tabernáculo, eu falo. Tipologia, eu falo. Paracletologia, eu falo. Antropologia, eu falo. Cristologia, pneumatologia, teísmo, missiologia. O que você quiser, eu falo. Porque eu não me especializei em uma área, eu não sou um instrutor de casais. Porque quando você se especializa em uma área, aprende isso. Diga o quê? O diabo vai te derrubar naquilo que você tem uma face só. Porque ele sabe que quando ele derruba um cara desse que dá encontro para casais, que trabalha com família, um monte de família cai junto. Vocês estão aí ou vocês já foram embora? Então, eu já dei uma dica para vocês. Você tem que aprender a viver assim. Vocês só vão conseguir ter isso, diga quando? Quando vocês tiverem a palavra em vocês. Porque aí você não fique chateado comigo. Nem parece que é uma aula de teologia, mas aí você vai deixar o esboço de lado. Não, mas teologia ensina a fazer esboço. Se quiser, eu ensino também a fazer tópico, conclusão, subtópico. Mas quando você aprende a palavra e guarda no coração, você abandona o esboço. Porque você não escolhe a mensagem. Você não estuda para pregar, você estuda para viver. Então, você prega de acordo com o clima que está no culto. Você prega de acordo com o que o Espírito Santo mandou. Então, você não se frustra. Pergunte por quê. Porque às vezes nós preparamos uma mensagem em casa,
Tópico 1, nossa, que introdução fantástica. Tópico 2, aí você olha e fala, nesse momento os irmãos já vão estar chorando, já vão estar pulando, a igreja já não vai estar aguentando. Tópico 3, vixe, quando eu falar o 3, o pastor vai estar desmoronando e já me convidando para pregar no próximo domingo. Você vai pensando naquilo que você pregou na outra igreja, que valeu aquela mensagem. Você vai em outra igreja e você começa a pregar e nada acontece, todo mundo fica para sua cara assim. Você fala, eu estou falando algo tão grande, vocês não estão entendendo. E eles ficam, quem é esse? De onde saiu? Porque você não perguntou para o Espírito Santo, qual face eu tenho que usar nessa igreja? Qual mensagem eu tenho que pregar nessa igreja? O que o Senhor tem para tratar com essa igreja? Por isso que eu falo para vocês, isso aqui não é falta de humildade, tá? Você tem que aprender, viu? Isso aqui não é falta de humildade, isso aqui é preparo. Eu não estudo para pregar. Alguém chega para mim e fala, tal. Quando não fala o tema, eu vou para a igreja. Eu estudo a Bíblia, eu leio a Bíblia. E quando chego na igreja, o que Deus quiser falar, Ele vai falar, está aqui a palavra. Agora tem gente que você chega e fala, ministra uma palavra. Ele olha para você e fala, tem que me avisar com 15 dias de antecedência, porque eu tenho que preparar tal, para vir trazer uma palavra para a igreja. Não, não é assim. 2 Timóteo 2,15, procura te apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Quando você maneja bem a palavra da verdade, a palavra está no seu coração, o Espírito Santo está dentro de você, ele tem ferramenta para usar. Ele escolhe qual bisturi vai cortar, qual a medida, qual machado ele vai usar e qual ferramenta ele vai usar para aquele altar, para aquele púlpito e para aquela igreja. Diga o que acontece. Você vai parar de se frustrar quando você pregar e se decepcionar porque ninguém recebeu a mensagem que você pregou. Porque você deixa o Espírito Santo controlar tudo de acordo com o que a igreja precisa. Porque existe alguém que sabe mais do que a igreja precisa do que o Espírito Santo? Do que Deus, que é o dono da igreja? Então é isso aí que vocês precisam aprender. E para isso vocês precisam ter o quê? A humildade, mas você pode ser um leão, você reina, você domina, você lidera, você faz, diga amém. Amém. Mas se você não fizer isso com um coração humilde, você já caiu. Deixa para lá que vocês não querem nem mais ouvir. Amém? Amém? Então, só 2 rostos foram colocados ali, ao redor de todo o templo do milênio. Rosto de homem, rosto de leão. Humanidade e divindade. Glória a Deus. Água e vinho. Água transformada em vinho. Está aí. Diga amém. Amém. Já aprendeu alguma coisa aí ou não? Você olha para o pregador, é sempre a mesma coisa. O Salmo 91 na Bíblia dele, a folha está amarela, cuspida, e só prega aquilo. E a desculpa dele é, a palavra de Deus se renova a cada dia. Aí ele fica pregando, irmão, está escrito que a palavra de Deus se renova a cada dia. Onde está escrito isso? Que Bíblia? Diga, nenhuma. Aí ele prega, porque está escrito, irmão. Não tem problema que você pecou, está escrito. Porque o cair é do homem, o levantar é de Deus. Aonde está escrito isso na Bíblia? Em lugar nenhum. A gente está mais para papagaio do que para ovelha. A gente só repete o que o povo fala e prega, mas a gente não confere. Levanta a mão aí. Em nome de Jesus, levanta a mão, que vocês recebam a unção dos crentes de Bereia. Pergunta, que unção é essa? Paulo diz que enquanto os pregadores ministravam, eles conferiam na palavra aquilo que estava sendo pregado. Amém? Amém. Seja uma ovelha, não seja um papagaio. Para de repetir o que o outro está pregando, o que o outro está falando, como se fosse verdade. Leia a palavra, confirme na palavra, estude a palavra, ame a palavra, seja usado por Deus na palavra. Fala assim, o que mais de interessante vai ter nesse templo? Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Esse templo, irmão, do milênio é fantástico. O átrio ficou quadrado, ficou tudo quadrado. Quadrado. Diga o quê? Aqui, ó, aqui. Lembra que tinha um véu no tabernáculo, sim ou não? Sim. Aqui Deus vai colocar no tempo do milênio, não é mais véu, né? Nós estamos lá no milênio já, a tecnologia avançada. Diga o que Deus vai colocar. Uma porta giratória. Uma porta giratória com detector, igual detector de metal, uma trava em cima. Sabe a porta que você vê no banco? De detector de metal, que quando você taca, você passa com metal, tac, ela trava. Vai ser assim a porta do templo do milênio.
Mas a diferença é que vai ser uma porta giratória com detector de oferta e dízimo. Quando você não entra... Por quê, ó? Diga por quê. O Santíssimo não está aqui? Santos dos Santos, sim ou não? Deixa eu tirar aqui. Santos dos Santos. Jesus vai colocar o trono dele aqui. Aí você vai perguntar assim, mas ele não habita em templo feito por mão de homens. É por isso que o templo do milênio, quem vai edificar é Jesus. Ele vai colocar o trono dele daqui. Lá da cidade, ele traz o trono, porque ele vai reinar, se reina com o trono. E vai colocar aqui no Santíssimo, não vai ter arca, vai ter a presença dele. Os reis virão de todos os lugares. Diga trazer o quê? O desejado das nações. E os desejados das nações, eu racho o bico, irmão. Um dia o irmão estava orando do meu lado, ele estava assim, ó. Era um irmão, eu acho que ele estava se sentindo, por isso que ele estava orando alto. Ele orava, Senhor, Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, refúgio, fortaleza, o que batiza no fogo, o que batiza no Espírito Santo, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. Aí ele, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, ele falou, Jesus, o desejado das nações. Aí eu olhei e falei assim, vamos ser sinceros, as nações desejam Cristo? Para, irmão. O que as nações mais desejam? Dinheiro. É o que as nações mais desejam. Dinheiro. Então você vai ter que trazer para Cristo o quê? O desejado, oferta, dízimo, primícia, voto. E os reis estarão reinando. Ele vai reinar no milênio, mas os reis estarão reinando. Ele será rei dos... Você lembra que eu li o Salmo? Que os reis que não vir trazer os seus tributos, a igreja vai fazer o papel de prendê-los em cadeias, ensiná-los a glorificar o nome do Senhor. Então o que glorifica o nome do Senhor e faz você temer ao Senhor? O que é? Ó a tomada. O que é? Diga o que é. É o dízimo que você coloca no altar, é a oferta que você coloca no altar, é a primícia que você coloca no altar. Não vem com essa conversa, irmão, de que Deus sabe o meu coração. Deus sabe o teu coração e sabe que você é avarento, porque você não coloca nada de bom no altar. Se você diz que Ele é o teu Deus, por que você não confertou? Você não confertou o que você pagou no McDonald's. Então quem é realmente o seu Deus? E aonde é realmente o seu altar? Você vai num restaurante, você deixa 300, 400, 500 reais. Mas você nunca, você para colocar 50 reais no altar da igreja, você chora. Quem é o seu Deus? Porque a riqueza está no coração do homem. Vocês estão aí? Deus, ele não instituiu princípios de oferta. Repete isso comigo. Deus não instituiu princípios de oferta, dízimo, primícia, voto. Fala tudo que é referente a dinheiro. Porque ele precisa. Deus não pede isso para a gente fazer isso porque ele precisa. Não, ele não precisa. Mas ele faz porque ele sabe que é assim que ele mede o seu coração. Não tem jeito. O coração do homem é medido aqui. Cadê? No cifrão. Aqui. Ok? Então as nações terão que trazer. Diga o quê? O desejado das nações. Aí tem gente que é igual vocês quando vai para a igreja. Diga o quê? Não sei se vocês estão prontos para ouvir, não. Vai para a igreja com mãos vazias. Ah, eu quero ver Cristo. Eu quero a glória. Eu estou interessado na bênção, estou interessado na cura, estou interessado no milagre, estou interessado em tudo isso. No reino. Mas você veio para a presença dele com as mãos? Quando você, e isso aí, a Bíblia condena, irmão. Você não pode ir num culto sem oferta. A não ser que você não tenha mesmo. Está ouvindo ou não? Porque a Bíblia diz que nós não podemos chegar diante de Deus de mãos. Você vê a importância do lugar onde se oferta. Diga qual é. Que quando Jesus sentou no templo e olhava e ensinava, ele não olhou para o altar de incenso. Ele olhava para o lugar da oferta e como ofertava. Aí ele chegou a uma conclusão. Diga o quê? Todo mundo que deu e ofertou, ninguém ofertou, só essa viúva. Porque realmente ela deu tudo que tinha. Ela deu o que doeu.
Ela deu a última refeição. Então ela vai ser cuidada por Deus, como os pássaros. Vocês estão aí ou vocês já foram embora? Tá, foram embora, né? Falou em dinheiro, pegaram o caminho. Diga aí. E aí, olha só que interessante. Misericórdia. Eu vou expulsar esse demônio seu, viu? É que você fica pulando no meio da aula. Diga aí. Irmãos, as nações virão trazer o desejado das nações. Diga amém. Mas no meio tem sempre o engraçadinho. Diga qual? Ah, eu vou lá para ver Jesus. Sentado no trono. Tá bom. Mas quando ele chegar aqui, que ele for passar a porta, trava. Porque ele não está trazendo o desejado das. Fala, onde está essa porta na Bíblia? Ezequiel 41. Abre aí. 41. Não sou obrigado a te falar. Você não lê a Bíblia? Você já era para ter lido esse capítulo na aula passada. Cadê o 41? E ainda, cadê a Stephanie hoje? Você ficou andando com ela, ela desviou, tá vendo? Versículo 23, 24 e 25. Tá pronto? E o templo e o santuário, ambos tinham 2 portas. Havia 2 batentes para as portas, 2 batentes volantes. 2 para uma porta e 2 batentes para outra porta. Irmão, batente, 2 madeiras. Diga amém. Para quê? Fazia assim, ó. Aí, batentes volantes. Ele rodava, então é uma porta giratória. Não foi escrito porta giratória, por quê? Ainda não tinha sido criada a porta giratória, mas Deus já sabia que no milênio seriam 2 batentes volantes que rodam. Vocês estão aí ou não? Aí depois vocês não querem crer na Bíblia. Ela já falava daquilo que nem tinha sido inventado. Aí olha só a trava, ó. 25. E foram feitos nelas, nas portas do templo, querubim e palmeira, como estavam feitos nas paredes. Lembra? E havia uma trave grossa de madeira na dianteira do vestíbulo por fora. Ou seja, tem uma trava em cima de madeira. Quando ela desce, a porta não roda. Então você não entra na presença dele. Ah, vou falar isso aqui não, vocês. Não, estou falando, vocês estão aí, estou falando de um negócio que foi escrito, não tinha nem porta. Tinha nem fechadura eletrônica. E eu estou mostrando na Bíblia para vocês uma porta giratória com trava. E vocês ficam aí com essa cara, eu vou fazer o quê? Diga aí. Esse templo vai ter 3 andares. Olha como vai ser coisa linda, né? Diga onde está escrito isso. 42:3. Em frente dos 20 côvados que tinham o átrio interior e em frente do pavimento que tinha o átrio exterior, havia galeria contra galeria em 3 andares, ok? Aí, como que vai ser a inauguração desse templo? Diga como. Como que vai ser o dia que a glória de Deus vai entrar aí? Vocês querem que eu leia ou não? Sim. Ezequiel 43. Estou fazendo um resumo. Ezequiel 43. Do versículo 1 ao versículo 7, tá bom. Posso ler? Então me levou à porta, a porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente. Está vendo? Ele vem lá do sol. Toda a porta do templo da Bíblia era virada para o Oriente. Glória a Deus. Aleluia. Ou seja, quando você estava entrando no tabernáculo, ó, o sol está nascendo aonde? Nas minhas costas. Eu tô entrando, a porta do tabernáculo está para cá. O sol está nascendo aonde? E o sol vai se pôr aonde? Na frente. Vocês estão aí? Eu não lembro, teve um irmão que perguntou. Foi você, será? Por que né, Deus fez o tabernáculo com a porta para o Oriente? E o sacerdote, quando entrava, ficava de costas para o sol. E não de frente para o sol. Né? Vocês querem a resposta ou não?
Não sei se eu devo. Então vamos fazer uma experiência. Diga, faça. Pô, aqui fazer uma luz fraca aqui. Vem aqui. Sei que é meio tribulosinha. Mas Jesus vai te converter ainda esse ano, viu? 2022 é bênção para você. Abre o olho. Fica de frente. O sol vai nascer aqui, ó, para onde você está de frente, certo? Certo ou não? Abre esse olho, menina. O sol vai nascer, certo? Quando... Você já dirige já? Ah, não, vai sentar. Não dirige. Vem, Luan. Vem para cá. Senta aí. Isso. Você entrou no carro. Pega o volante. Pegou? Quando o sol está aqui, o que você faz? Na sua frente. Não sei, o que você faz? Você comprou a carta também? Você tem que ser sincero, né? Pagou quebra, né? O sol está aqui na sua frente. Você consegue enxergar bem a pista? Então o que você faz? Seu carro não tem quebra-sol? Ah, tá, pensei que só tinha a mão. Você pega o quebra-sol e desce. O sol, ele aplaca o sol e você vê a estrada, sim ou não? Porque o sol de frente, ele te atrapalha a visão. Agora, quando o sol está atrás, como que é a frente? É melhor ou pior? Então, quando o sacerdote está entrando no tabernáculo, o sol não pode estar na frente. O sol tem que estar junto com ele. Ele tem que estar iluminando o trabalho dele. Não é que ele está dando as costas para o sol da justiça, igual alguns pregam. Jamais. É que o sol da justiça, ele já se converteu. Ele não é inimigo do sol, ele é amigo do sol. Então, quando você é amigo do sol, o sol ilumina a tua vida. Você não está contra a luz do sol, você está a favor da luz do sol. É por isso que quando você for entrar numa igreja, você tem que sair como? Você tem que entrar como? Junto com o sol. E para sair? Também, porque o sol está do outro lado. Pegou ou não? Pegou ou não? Nem na entrada e nem na saída você sai sem o sol. Exato. O que significa isso? Que você não pode entrar numa igreja de noite nem sair dela de noite. É igual o povo sai. Como que o povo sai da igreja? De noite. Diga como? Sai, só sai. Não tem sol, não tem dia. Ninguém sabe o que aconteceu. Ele só sai da igreja. Isso é sair de noite. Aí Ezequiel vai falar, diga o quê? Lá atrás, Ezequiel capítulo 12. Quando você sair de uma casa que é rebelde, saia de dia. O que é sair de dia? Saia com tudo em ordem. Não importa se o pastor vai te xingar, se o pastor vai te humilhar, se o pastor vai inventar a história de você. Você tem que sair de manhã. O que é sair de manhã? É do mesmo jeito que você entrou. No dia que você entrou, você não foi apresentado, estou chegando na igreja. No dia de você sair, você tem que chegar no meio da igreja e falar: eu peço a bênção do pastor, com testemunho e tudo. Eu estou saindo em paz. Vocês são uma bênção. Por mais que não seja, diga que eles são, que seja profético. Vocês são uma bênção. O Senhor abençoe e guarde vocês. Meu tempo aqui acabou e eu estou indo. Diga o quê? O dia que o pastor falar mal de você, alguém vai se levantar e vai falar: mas ele saiu de dia. Aleluia. Deixa para lá. Deixa para lá. Mas olha como vai ser a entrada da glória. Posso ou não? Olha a inauguração do templo. Ezequiel 43. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como a visão que eu tinha visto quando eu vim destruir a cidade, e que eram as visões como que vim junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao ato interior, e eis que a glória do Senhor encheu a casa. E ouvi uma voz que foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto a mim, e me disse: filho do homem, este é o lugar do meu trono. Está vendo aí? Não é? No Antigo Testamento e hoje, o que habita na igreja? Deus disse: o nome. Mas aqui no milênio já é o lugar do meu trono. Ele vai colocar o trono, olha só. E me disse: filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar da planta dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições, com seus cadáveres,
com seus reis nos seus altos, ou seja, altos, seus altares aos outros deuses. Ou seja, ele vai reinar na terra sobre todos os outros reis. Então ele vai pôr ordem. A glória estará aqui em Israel, dentro do templo. Ele nunca habitou dentro de uma igreja. Quando Salomão construiu o templo de Salomão, que disse, é para que o Senhor habite, ele disse, nem o céu dos céus podem me conter, mas o meu nome habitará aí no templo. E até hoje o nome dele está aqui, o nome dele está na sua igreja, mas ele não está dentro da igreja. Para que essa visão que o irmão teve, que viu um homem de branco andando no meio da igreja, só se for um anjo. Jesus nunca andou dentro de igreja, porque ele não habita em templo feito por mãos de homens. Mas diga onde ele está? Dentro de nós, porque nós não somos criação de papai e mamãe, nós somos criação de Deus. Foi Deus, a maior prova de que Deus te criou, diga qual foi? Que o Espírito de Deus habita dentro de você. Mas no milênio ele vai construir, ele mesmo vai habitar, porque ele construiu. Diga amém. Estão aí? Fala aqui, inauguração. Às vezes a gente faz umas inauguração remelenta, chechelenta e acha que está abafando. Amém? Deixa eu ver qual que eu vou falar para vocês. Vamos falar da fonte? Vai para Ezequiel 47. Isso aí é a mãe, que só ensina coisa errada para a criança. Tá vendo? Tem que orar. Nós vamos orar por essa irmã hoje. Nós vamos expulsar esse espírito aí que ensina coisa errada para a criança. Aí essa menina aí vai congregar na igreja, vocês vão colocar ela para cuidar das crianças. Aí as crianças vão chegar tudo atrapalhando o culto, xingando o pai em casa, chutando o balde, por quê? Cala a calça dela. Nós vamos comprar uma calça para você ainda esse ano. Ezequiel 47, quem já encontrou? Amém. Isso aqui eu vou usar, deixa eu apagar, peraí. Fazer aqui para vocês entenderem a fonte no milênio. Esse pedacinho. Aproveita que agora é a hora. Faça os desenhos, irmão.
apagar aqui. Vocês não se embananar. Que eu vou precisar. Fazer mais um desenho aqui. Vai valer a pena, hein? Se eu fosse vocês, eu desenhava. A Nova Jerusalém, que é quadrado, ó. Vendo? No meio da Nova Jerusalém tem uma praça que João viu. Como que é essa praça? Não vou fazer os 24 anciãos, não, porque hoje eu não vou usar. O que foi isso aí? Foi você? Eu sabia que tinha algo em você. Misericórdia. Ninguém dá Pai do Senhor para ela, hein? E de uma outra banda do rio estava a árvore da vida. Então o rio saía do trono do cordeiro e do filho, do pai, perdão, e passava regando as raízes, ó. Vocês estão aí? Então aqui tem 24 anciãos, tem os anjos, tem raio, relâmpago, trovão, tem rua de ouro, tem mar de Cristo. Tá, mas 7 castiçais de ouro, os 2 tronos, rio de águas vivas e a árvore da vida. Isso aqui é o centro da Nova Jerusalém. Tabernáculo de Moisés e Templo do Milênio, amém? Amém? Desenha aí. Vai valer a pena. Tá funcionando isso aqui, irmão? Ei, ó. Vai me ajudar aí, mano? Você tem o texto aí? Abre aí, Ezequiel 47. Agora é minha vez, viu? Você fique na sua. Fique na sua. Em nome de Jesus. Senão eu vou orar para o anjo que deixou Zacarias mudo te visitar. Em nome de Jesus, hein? Só no decorrer da aula. Segura ela aí, anjo, que a mãe está complicada. Ezequiel 47. Quem já achou para acompanhar, diga amém. Amém. A partir do versículo 1, Mauro. Pode ler. Vamos acompanhando, vocês vão pegando na luz as revelações. Vai lá. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa. Segura. O que tem na entrada da casa? No tabernáculo de Moisés. O que tinha na entrada da casa? Quando fala entrada da casa, fala do quê? Átrio. O Antigo Testamento todo, quando fala entrada da casa, é o átrio. Tinha bacia e tinha altar de sacrifício, sim ou não? Sim. Vai lá, Mauro, começa. E eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. Segura, presta atenção. Aqui, agora é essa aqui que nós estamos lendo, Ezequiel 47. Falou que no umbral, o que é umbral? É na porta, sim ou não? Sim. Na parte de baixo, saía pelo átrio, que é a entrada da casa, águas, um rio. Mas que vinha de baixo, era subterrâneo, e estava vindo lá de lá. Ó. Então, por baixo do templo, escondida, lá do trono que está no Santíssimo, sem ninguém ver, ela só saía quando chegava no átrio. Pergunta por quê? Porque o lugar da água e da bacia é no átrio. Mas só que ela veio do trono de Cristo, assim como dentro da Nova Jerusalém.
Do trono do Pai e do Cordeiro brotou um rio de águas vivas. No templo do milênio. E essas águas essas águas estão lá hoje? Tu não vai perguntar, não? Tá, irmão. Mas só que ela só mina, só dá uma olhadinha, só solta. Quando ele construir o templo e pôr o trono, ela vai começar a se intensificar, a jorrar. Ela começa dando profundidade. Ó, diga, qual é o início dela? 15 centímetros. 15 centímetros. Depois, ela vai para quanto? Pergunta, ela vai para quanto? 50. 50. Depois, 1,20 m. Depois, só nadando, só a nado. Mas ela começa devagar, ela vem brotando, sai no umbral da porta. Diga amém. Ezequiel está dizendo que essas águas são águas purificadoras. O que significa, Gion? Águas purificadoras. Vocês estão aí ou não? Continua lendo, Mauro, versículo 2. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, e pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Tornozelo, o que significa isso? 15 centímetros. Vai lá, continua. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. 50 centímetros. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. 1,20 m. Aí você vai falar assim, não, mas o irmão é maior. Então você vai pela estatura de um judeu, irmão. Vê para quem que ele está escrevendo a história. 1,20 m. Dava nos lombos, 1,20 m. Vai lá. E mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado. Oh. Ribeiro pelo qual não se podia passar. Continua. E me disse, viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse, essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar. E sendo levadas ao mar, sararão as águas. Então essas águas, elas vão para 2 lugares. Diga quais? Vai para o Mar Grande, Mar Oriental e Mar Ocidental. Mar Grande e o Mar Morto. Então elas vão sarar esse mar. Saindo de Jerusalém, ó. Vai lá, pode ler. Versículo 10. É 10 ou é 9, né? E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem esses 2 ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Vai, 10. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde En-Gede até En-Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixadas para sal. Vai. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos,
porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Segura, aqui eu descobri de onde está saindo essa água. Eu sei que ela só saiu no umbral do átrio, mas ela vem subterrâneo de algum lugar. Aí eu descobri, do santuário. O que é o santuário? Santos dos Santos. E ao redor de toda a margem tem o quê? Árvores, foram plantadas árvores. E essas árvores têm as mesmas características. Diga de quais? Da árvore da vida. Que você vai ler em Apocalipse 22, você vai ver. Ela dá um fruto cada mês, suas folhas não caem e serve para dar saúde das nações. Diga, o que é isso? Deus está montando na terra, no milênio, um templo que é um protótipo do céu. Vocês não vão falar nada. A criança está falando mais que vocês. O dia que vocês derem glória, a criança para. Aí nem isso vocês fazem. Tá vendo? Então diga assim, ó. Vai ter árvore da vida na terra. Salmo 1, Apocalipse 22, 2. Toda sorte de árvore. A folha não cai, serve de remédio e de alimento e vai regar pela fonte que sai do santuário. Diga amém. Amém. É com a mãe belisca, gente. Amém? Então diga, qual o mistério? Se você leu 48 em casa, diga o que você vai descobrir. Que a cidade vai ser colocada em formato quadrado. E que vai ter 12 pórtulas. 3 no norte, 3 no sul, leste e oeste. Diga o que é isso. É igual a Nova Jerusalém. O rio que sai do trono do Cordeiro. E Cristo vai reinar. Mas vocês querem a revelação aqui para vocês pregarem? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Por que eu prego quando eu leio esse texto? Que o povo vai falar assim, não vai sair nada quando você lê. Diga, o que eu prego? Lá no tabernáculo de Moisés não tinha uma bacia, sim ou não? Sim. A bacia cabia 5 litros de água. Agora no templo do milênio, que é o último templo, eu tenho o quê? Uma fonte. Então lá atrás Deus começou com o quê? Com uma bacia. Mas o final é uma fonte. Então olha para quem está do seu lado e fala assim, segundo esta palavra, eu profetizo na sua vida. Você não vai ser para sempre uma bacia. Você não vai ser para sempre uma bacia limitada. Que só cabe 5 litros de água. Deus fará de você uma fonte. Fala assim, o rio de águas vivas vai correr em você. João 7, no último dia da festa, Jesus colocou em pé e disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão no seu interior. Falava ele isso do Espírito Santo, que ainda não havia sido mandado, por ele ainda não ter sido glorificado. Agora vocês querem a revelação mesmo ou não? Ó, no tempo do milênio vai ter o rio, sim ou não? Sim. Vai ter a árvore da vida, sim ou não? Sim. Na Nova Jerusalém tem o rio de águas vivas, sim ou não? Tem a árvore da vida, sim ou não? Sim. Dentro de nós vai correr o rio de água viva, sim ou não? Sim. Mas aonde está em nós a árvore da vida? O Espírito Santo é o rio. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão no seu interior. Falava ele isso do Espírito Santo. Então quando o Espírito Santo habita em nós, nós temos o rio. Mas cadê a árvore? O que é a árvore? Pronto, nem vou ouvir. Cadê? Não, cadê a árvore, irmão? Em nós? Cadê a árvore? Fruta, dá até vontade de tacar um negócio nela. Cadê a árvore? O rio de águas vivas dentro de você é o Espírito Santo. Mas cadê a árvore, Daniel? Dos ferrolhos? Não há ferrolho. O Mauro já sabe. Fala de novo. Fala aí no microfone. Somos nós. Diga, prova. Salmo 1.
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Serão como árvores plantadas junto a ribeiro de águas, que dá seu fruto em estação própria e cujas folhas não caem. Só existe uma árvore que dá fruto em estação própria, uma cada mês, 12 frutos diferentes, e que folha não cai. Diga qual é? A árvore da vida que vai ser colocada no milênio. Quem é essa árvore? Você não pegou ainda a revelação. Você quer pegar ou não? Você, fala para quem está do seu lado. Você é uma mudinha da árvore da vida na terra. Mas a árvore da vida, ela só tem efeito se nas suas raízes a fonte jorrar. Ou seja, se o Espírito Santo, o rio de águas vivas, está dentro de você, jorrando com liberdade, não é preso, mas está com liberdade, diga o que acontece. Você é uma árvore, suas folhas não caem. Vocês estão aí ou não? Diga aí, eu sou usado para quê? Para curar, para sarar, para dar entendimento, para dar alimento, para trazer sombra. Só isso aqui vocês já estão me devendo. Tá vendo? Salmo 1 é só juntar as coisas. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você tem que dar 12 frutos diferentes. Um por mês. E o de janeiro você só tem até segunda. Você não brotou nada e aí não fez nada. Irmão, você tem que parar com esse negócio. Diga o quê? Em outubro. Em outubro o negócio vai arrebentar, que eu tenho um projeto para iniciar em outubro. Deus não te deu outubro, Deus te deu um dia que se chama hoje. Qual é o fruto desse mês? Já parou para pensar? Aí vocês querem enganar a Deus, diga com o quê? Com 12 dias de clamor, para 12 meses de vitória. Uma que vocês são mentirosos, me pergunte por quê? Porque vocês não clamam 12 dias. Vocês clamam cada dia no máximo 3 horas. Então você não clamou 12 dias, você clamou horas. E no final, se eu fizer vezes 12, você clamou no total um dia. E olha lá, você passou o culto inteiro clamando. Você quer fazer 12 dias de clamor? Sim ou não? Sim ou não? Não, né? Você não quer ficar 12 dias dentro da igreja trancado clamando? Sem parar? Então é mentira isso aí, irmão. Deus nunca vai te dar 12 dias de culto, vai te entregar 12 meses de bênção. Você fez isso outras vezes, seu janeiro, seu fevereiro está na pindaíba, entrou o ano endividado. Adiantou o quê? Você tem que entender, diga o quê? Eu sou a árvore. Quem dá esse fruto por mês sou eu. Eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Eu preciso estar cheio da palavra. Eu preciso estar cheio de vida. Não, aí vocês ficam aí, ó, com essa cara. Vocês tinham que estar desesperados. Diga por quê? Que dia que é hoje? 29, 28, 29, 30, 31. Vocês têm 4 dias para produzir o desse mês. Cadê o fruto? Tem, mas você não merece. Porque você não ora, você não, entendeu? Você fica gritando. Diga assim para quem está do seu lado: seja cheio do Espírito Santo. Você tem que entender que você é uma mudinha da árvore da vida. Fala para ele. Fala para ele assim: o maior mistério da árvore é você entender que você não foi feito para desfrutar daquilo que está em você. Deus te criou para que outro desfrute. Então a sombra que você fornece não é para você, é para outro. O fruto que você dá não é você que come, é outro. Você tem que aprender que Deus te fez nascer e te encheu do Espírito Santo e te fez produzir frutos por mês e te fez não cair as folhas. Diga para quê? Para que outro seja abençoado e não você.
E quando você abençoar outro, outro te abençoará. Ah, deixa para lá. Vocês não entenderam. Sabe por que as igrejas estão tudo arrebentada, endividada, arrebentada mesmo? Sabe por que as igrejas pode entrar 30 mil de dízimo, pode entrar 50 mil de dízimo por mês? Os caras estão tudo endividados. Pergunte por quê? Não quer saber por quê? Porque eles não passam para ninguém o dízimo dos dízimos. Outra coisa errada dentro da igreja. Vocês querem que eu já falo logo ou não? Como que o pastor e a mulher do pastor, o filho do pastor é o tesoureiro da igreja? Quando você faz isso, você já me diz que você está roubando. Quer que eu fale? Não existe um pastor e que a mulher dele é tesoureira, que o filho dele é tesoureiro e que ele está mexendo na conta, que não tenha pegado dinheiro da igreja. Quando ele disfarça que ele não compra o tesoureiro é amigo dele e passa o dinheiro para ele. Como que funciona? Como que tem que funcionar a diretoria da igreja? Pergunte. Você tem que ter um tesoureiro. E você como pastor, você é o líder, você é o presidente. Mas você não tem o cartão da igreja. Você tem acesso à conta, você fiscaliza a igreja. Mas você não tem cartão da igreja. Você não passa o cartão da igreja e fala, estou pagando. Você não tem esse direito. Você tem que olhar para o tesoureiro e falar, ó, preciso disso. Ele vai ter que colocar saída e entrada. Se você não faz isso, você é o Judas. Aí eles seguram o dinheiro, não passa o dízimo dos dízimos para outra igreja. Retém tudo na igreja, a iniquidade do povo fica ali. Você tem que pegar do que entrou no mês, tirar 10% e passar para outro altar. Dízimo dos dízimos. Transferência de iniquidade. A outra igreja pega também e transfere. Aonde parar o que não passar para ninguém é um mar morto. Os rios vêm lá de Golã. Cai no mar da Galileia e ele passa, por isso que ele tem peixe. Ele passa para o mar morto não transfere para ninguém. Ele é morto. Na geografia bíblica você vê isso, tá vendo? Então olha para quem está do seu lado e fala assim, eu creio que a partir de hoje, você entendeu, ou você vai entender qual o teu propósito. Quando você está cheio do Espírito Santo, você não pensa nos seus próprios interesses. Você sara pessoas. Você cura pessoas. Mesmo que você não seja curado ou tenha uma enfermidade, mas Deus cura através de você. E Deus vai fazer você cumprir todo o seu propósito, porque você está debaixo da obediência. Mesmo que Deus não faça em você, Deus fará através de você. Isso que você precisa entender. Que você nasceu para que as suas folhas curem, para que o seu fruto seja alimento para alguém, para que os teus ramos dê sombra a outra pessoa. Você está aí ou você já foi embora? Parece até injustiça quando um profeta chega na casa de uma viúva e fala, não é para você comer não, faz para mim, o último que tem dá para mim. Parece que é injustiça, mas não é. Porque a viúva foi feita para sustentar profeta. Porque ela entrega tudo que tem para o profeta, porque ela sabe que o que ela tem não é dela, é de Deus para o profeta. Resultado, diga o quê? Ela vira uma vendedora de azeite. Ela abre uma loja de azeite, agora ela abriu um mercado, porque não falta farinha e nem azeite. Tudo porque ela entendeu o propósito dela, servir o outro. Quando você entende que o seu propósito é servir o outro, Deus te dá uma empresa. Ah, deixa para lá. Chega um menininho diante de uma multidão e fala, Jesus, eu tenho 5 pães e 2. Está aqui. Mas é o teu lanche. Não, está aqui, está nas tuas mãos. Eu não vim para usar, não é para mim, é para outras pessoas. Esse é o meu propósito. Quantos cestos sobraram cheios? Você acha que o cesto ficou com os discípulos? Tem que devolver para o meio? Ele saiu com 12 cestos cheios, ou seja, chegou com um lanche e saiu dono de uma padaria. Vocês não estão prontos para ouvir isso aqui. Vocês não estão prontos. Eu estou falando, mas vocês não ouvem. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, o dia que você começar a fazer pelos outros, sem pensar em você, Deus te fará um grande empresário. Você vai deixar de ser peão.
Quer 12 dias de clamor? Precisa não. Vem em 12 aulas, que você aprende tanta coisa. Ainda mais, ó, já foi 12 dias e nem clamou os 12 dias. Foram horas e ainda tem dia que você nem levou oferta. Aí piorou tudo, que para Deus você nem foi. Então olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, saia daqui hoje. Sabendo que você está cheio do Espírito Santo. Rio de águas vivas correm dentro de você. Essa palavra está dentro do seu coração. Fala para ele assim, ó, você é árvore plantada junto a ribeiro de águas. Fala, suas folhas não caem. Sai daqui nessa noite para abençoar, para curar, para alimentar, para trazer sombra para alguém. Sem querer nada. Deus fará muito mais por você. Se você é uma árvore que abençoa pessoas, se um dia você murchar, Se você é uma árvore que abençoa pessoas, se um dia você murchar, isso mesmo, Stephanie, só você creu. Diga o que, Stephanie? o quê? Ao cheiro das águas. Ninguém pegou. Ah, mas eu desisti da fé, eu não aguentei. Eu era uma bênção, eu fazia tanto por tantas pessoas, mas hoje eu não tenho força. Não se preocupe, você voltará para o caminho do Senhor, ao cheiro das águas. Você não precisará nem que as águas toquem na sua raiz, só o cheiro das águas. Você vai voltar a brotar, e como uma planta nova, você vai frutificar. Agora, quem nunca fez nada, eu tenho tanta pena, irmão. Diga do quê? Quem nunca se doou para ninguém, quem nunca fez nada por ninguém, e que ele sai da presença do Senhor. Aí esses são aqueles que Deus tem que trazer, diga como? Pela dor, pelo anzol no nariz, assim, ó. Agora aquele que sempre fez por alguém, e ele murchou ao cheiro das águas, ele voltará a brotar. E como planta nova ele florescerá. Amém? Tem um hino que fala isso. Ao cheiro das águas brotará. Como planta nova florescerão. Seus ramos se renovarão. Não cessarão os teus frutos e viverá. Vocês estão aí? Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde ele passar. Por onde o rio passar. É o mesmo papel dessa fonte, Gion. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está, ó, neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero em tuas. Eu quero beber dessa fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. É o Espírito Santo que corre dentro de nós. Amém? Você não pode perder essa comunhão. Você quer que o ano de 2022 seja um ano tremendo na sua vida? Seja um ano maravilhoso, todas as áreas da sua vida, que Deus toque todas as áreas da sua vida. Você não precisa de 12 dias de clamor. Você só precisa, diga do quê? Diga do quê? Você só precisa que o rio de águas vivas corra dentro de você.
e entender que quando esse rio correr dentro de você, que é o Espírito Santo, você seja usado para abençoar, para alimentar, para frutificar. Quando você menos esperar, diga o quê? Você vai perceber que passou um ano todinho e um milagre aconteceu. Diga qual? As tuas folhas não caíram. Os teus ramos não secaram. A tua família está estruturada, o seu casamento está abençoado, teus filhos estão abençoados, tua igreja está abençoada, você está abençoado, teus amigos estão abençoados até por causa de você. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Então, essa é a pequena saudação de hoje. Deus abençoe vocês. 9h55. Amém? Amém. Vamos orar. Quero fazer uma oração diferente aqui nessa noite. Quero que você vá para perto de alguém, faz uma dupla aí. Vai perguntar se é de dois, que aí eu vou tacar um estojo na tua cabeça. Vai para perto de alguém, não fique sozinho. Isso foi uma ordem de Jesus, fique de 2 em 2. Vá arrumar alguém para tu também. Vai lá. Não, vai lá, que tem que orar também. Você está achando o quê? Você nessa família aí, você que tem que orar mesmo. Pegou aí? Arrumou um aí? Se sobrou alguém, não tem problema. Deu certo, hein? Ficou só eles ali de 3, mas é filha aqui também aí, ó. Deu tudo certo. Você vai orar por essa pessoa, mas você vai fazer diferente. Diga, o que eu vou fazer? Você não vai pedir nada para você. Você vai ser sombra para essa pessoa. Você vai ser remédio para essa pessoa. Você vai curar essa pessoa através do que tem dentro de você, que é o Espírito Santo. Você vai orar por essa pessoa. Você vai abençoar essa pessoa. Você vai abençoar o ano dela, a família dela, o casamento. Você nem conhece a vida dela. Abençoa o casamento dela. Se ela não é casada, já abençoa. Que quando ela casar vai ser uma bênção. Não tem problema. Ore, só benção. Você vai profetizar a bênção sobre a vida dessa pessoa que você está próximo. Vai lá, pode orar. Enquanto isso, eu vou cantar um pedacinho do hino. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia tua sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber desta fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Venha correr, Pai, dentro dos teus filhos, como um rio de águas vivas, ó Pai. Venha correr como um rio de águas vivas, ó Deus, dentro dos teus filhos, ó Espírito Santo. Venha correr sobre estas famílias aqui representadas, ó Pai. Que esse ano, Pai, as folhas não caiam em nenhuma área. Que o Senhor abençoe, Pai, os teus filhos em nome de Jesus. Abençoa, ó Deus, essas crianças, Pai, essas famílias. Ó Deus, abençoe, Pai, com toda a sorte de bênção, Pai. E que ao mover das tuas águas, eles possam florescer, eles possam frutificar, Senhor. Visita a vida espiritual, a vida financeira, ó Deus, todas as áreas da vida dos teus filhos, Pai, sejam abençoadas, ó Pai. E é isso que eu te peço nessa noite, pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo, ó Deus. Sopra neste lugar, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo, que rios de águas vivas corram nos seus filhos.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos finalizar essa aula de hoje. Não se esqueça da outra profecia. Diga o quê? Quem olhou para você até hoje só viu uma bacia, viu algo limitado, viu 5 litros de água. Não se preocupa, diga por quê. Deus fará de você uma fonte. Talvez você começou a estudar e diz assim: nossa, é tanta coisa para aprender, tem coisa que eu não pego, eu preciso ouvir de novo, eu preciso pegar, estou desesperado. Diga assim: não se desespere. Deixa as águas dar no tornozelo. Deixa a água dar no joelho. Fala nos lombos. Fique em paz, vai devagar. Daqui a pouco você está como? Nadando nas águas profundas. Amém? Saulo é totalmente profética, irmão. Vocês não precisam de 12 dias de clamor, vocês só precisavam dessa aula. Amém? Você crê nisso? Que Deus abençoe a vida de vocês e a família de vocês. Vou pedir para o Mauro orar, ele vai estar orando pelo encerramento. Amém. Irmão, coloque em prática o que você aprendeu aqui hoje. Não se esqueça dessa palavra. Guarda essa semente que você vai ver que vai dar certo. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, Senhor, em nossas vidas. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais esse mês, por mais esse ano, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. E renova as nossas forças, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Renova as nossas forças, Pai. Somos gratos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Tem alguém, tem pessoas aqui. Tem alguém aqui que está precisando de uma renovação. Está precisando de um renovo no seu ânimo. Está muito para baixo. O Senhor te diz que Ele é a água que purifica, Ele é a água que sara, Ele é a água que renova. Confia nele, acredita nele e olha para Ele. Amém? Olha para Ele que Ele vai renovar as tuas forças. Ele vai te dar mais um dia, Ele vai te dar mais uma semana para você conseguir aquilo que Ele tem para você. Amém? Obrigado, Senhor. Pai, nós te pedimos, Senhor, derrama sobre a vida de cada um, sobre a casa de cada um aqui, Pai, o Teu sangue, Senhor. Nos sara, nos renova, Pai. No nome de Jesus, Pai, que quando as pessoas entrarem na casa de cada um aqui, Pai, possam sentir a Tua presença, Pai, palpável naquele lugar, Senhor. Que quando as pessoas olhem para a vida de cada um aqui, Pai, vejam, Senhor, a Tua honra, a Tua glória sobre a vida deles, Pai. Que não sejamos mais nós, Senhor, mas que seja o Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, Pai. No nome de Jesus, Pai, nos usa, Senhor, como ferramenta em Tuas mãos, Pai. Nos usa, Senhor, como um canal de bênção, Pai. Nos abençoa, Pai. Nos leva em paz para nossas casas, Senhor. Nós agradecemos, Pai, pela vida do Mestre Wagner, pela Gion, Senhor. E que em nome de Jesus, Pai, fonte de águas vivas possam surgir na vida de cada um aqui, Pai. No nome de Jesus, Pai, nos leva em paz, nos dê um resto do dia abençoado, um resto de semana abençoado, Pai. E que em nome de Jesus, Pai, nós possamos seguir a Tua vontade, obedecer os Teus mandamentos e andar nos Teus caminhos, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Estenda a sua mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus que é único e sem igual, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, e todos vamos dizer: amém. Deus abençoe vocês.